Vocês aí de Rialto, que Deus abençoe vocês, também de Amparo, um abraço pra você de Amparo, Barra Mansa, Barra do Piraí. Tem o Turvo, pessoal do Turvo. É, pessoal do Turvo, é tem legal, a galera joia. lá, ué. Muito bem, um abraço pra vocês e a galera de Angra dos Reis que tá também sempre ligadinha aqui na Rádio 88 FM. Você vai mandar abraço pra quem, Miqueias? Eu vou mandar abraço pra minha família, então. Pra minha mãe, Lídia Nechai, Ué, Miqueias, pro tá meu falando pai. de cidade, de bairros, Miqueias, mas pode ser. Porque ontem o Dário conheceu o pastor Ricardo. Então, mas ele tá inaugurando, né, a vinda deles pra cá, então faz muito sentido. Faz sentido, faz sentido. Moradores Volta Redondenses. Seja bem-vindo, em nome de Jesus. Verdade. Legal. E manda um alô pra Caxias, hein? Caxias, um beijo. Aí. Tá, tô com saudade de vocês, não tanto. Acho que eu ia falar, tá mesmo? Não tanto, né? Mas se vasculhar nos profundos do meu coração, encontra. Pastor Ricardo, missionária Lídia. 3, 2, 1. Visitantes, seja bem-vindo. É isso. Mas só se procurar bem. Ai. Sejam bem-vindos em nome de Jesus à Volta beijo. Redonda. Agora, finalmente, em Volta Redonda, de vez, hein? De vez, definitivo. Isso aí. Parabéns, que Deus abençoe ele. Gostei muito do pastor Ricardo, muito simpático. Que Deus abençoe de forma poderosíssima. Miqueias tá com zero saudade do Rio de Janeiro. Será que um dia ele vai me convidar pra pregar lá na igreja dele? Ah, eu Nada. creio que sim. É? Tá bom. Vai sim, pastor. E aí o senhor chama ele pra lá, pra Cristo Reina. Ó, vai o cantor e vai o pregador, tá? Meu Ah, Aí é? ele pode escolher. Se quiser só o cantor, tudo bem. Não, vai os dois então. Ah, então tá é o legal. combo completo, né? É o combo, É o um combo. ministério duplo. Né? Vai o como. Não é um ministério dúbio, é Não, duplo. é Mas só duplo. pode dia de semana e não pode ser quinta. É, não pode ser quinta. Tem essas Tem, exigências? porque domingo não pode sábado, deixar. Restrições Tem que ser- alimentares ou Tem. não? Tem. Não tem não. Pode ser o que Restrição rolar lá, alimentar. né? Só come churrasco. Ah, é? Ai, tá bom, viu? Não, como outra coisa também. Mas viu? será uma honra recebê-lo lá, com certeza. Tá bom, então. Eu vou É esperar, isso. hein? Vou esperar. Um abraço pra todo mundo da Wesleyana do Coqueiro. Isso. Não é? Um beijo pra essa família aí que galera tá aí, acolhendo ó. tão bem os Isso meus aí. pais. Vamos pra enquete. Vamos Vamos. seguindo então, gente. A nossa Ai, Deus. enquete de hoje. Vamos lá, gente. Pega a visão. O cantor Tom Carf, cantor gospel. Tom Carf anunciou um novo projeto chamado Primícias. A ideia é simples, mas polêmica. Ministrar de graça 0800 uma vez por mês numa igreja carente. A primeira agenda de cada mês será uma oferta a Deus. Ele e a sua equipe irão a uma comunidade sem cobrar nada. Vamos ouvir. Eu tenho um comunicado a fazer. Já faz algum tempo que eu tenho orado a Deus por um projeto que vem queimando no meu coração. E é com muita alegria que eu tenho o prazer de anunciar o meu projeto chamado Primícias. Primícia é aquilo que vem primeiro. De tudo aquilo que você recebeu, você pega a primeira parte e entrega ao Senhor. Diariamente nós recebemos dezenas de mensagens de igrejas que gostariam de nos ter lá, em algum culto, sabe? Cantando, às vezes levando uma palavra. Eu recebo mensagem, inclusive, de mães. A mãe pega a criança, o filho, fala, então vem cantar aqui na minha igreja e tal. E quando a gente vai ver, é uma igreja muito simples. É uma igreja carente, às vezes dentro de uma comunidade. Muitas vezes essas igrejas não têm condições de arcar nem com o custo nosso, às vezes um custo de deslocamento. Então nós resolvemos que primeira igreja de cada mês que eu cantar, ou seja, a primícia vai ser uma oferta. Nós iremos escolher uma igreja carente, que não tem condição nenhuma, sabe? Às vezes dentro de uma comunidade, para estarmos lá, eu com a minha equipe, ministrando louvor, ministrando uma palavra, isso sem custo nenhum. E se você pertence a uma igreja como essa, uma igreja carente, dentro de uma comunidade, coloca aqui o Instagram da sua igreja nos comentários e quem sabe a gente apareça por aí. Projeto Primícias. Essa será a nossa oferta ao nosso Deus. Muita gente, Dário Ferreira, celebrou a atitude. Disseram que é um exemplo para outros cantores e pregadores e que o Tom Carf está usando a visibilidade dele para servir onde o dinheiro não chega. Para esses, o projeto Primícias é um sopro de esperança num cenário onde agendas parecem ter mais preço do que a missão. Por outro lado, Dário Ferreira da Cruz de Jesus, pastor da Cristo Reina, nem todos se impressionaram. Há quem critique o projeto por parecer uma estratégia de marketing, tá cavando a agenda. Além disso, acreditam que cantar de graça uma vez por mês
ainda é muito pouco. Usando a fala de Jesus em Mateus 10:8, vocês receberam de graça, deem também de graça. Afirmam que ministrar de graça devia ser algo feito sempre e não só de vez em quando. Então, na enquete de hoje, nós queremos saber o quê? Olha, na enquete de hoje queremos saber o que você acha de cantores cristãos dedicarem uma data por mês para cantar em igrejas carentes e sem cobrar. É um ato de generosidade ou isso é muito pouco para quem nunca deveria cobrar? Mas se um cantor gospel nunca cobrar, como ele vai garantir o sustento dos músicos que o acompanham? Professor Miqueias, essa última pergunta talvez defina tudo isso que nós estamos pensando e ouvindo sobre o cantor gospel Tom Carfe. Qual é a finalidade da nossa enquete de hoje, hein? A finalidade é abordar a coerência de algumas crenças nossas, tá? E por quê? Se você for ver os comentários que foram feitos ao vídeo do anúncio desse projeto, você vai ver aí pessoas dizendo isso que foi lido, não é? Ou, que absurdo querer fazer propaganda de uma coisa que deveria ser feita sempre, não uma vez só. Não deveria cobrar nunca, porque ele recebeu de graça e ele tem que dar de graça. Mas eu quero jogar uma pimenta aqui, tá? Por um lado, o músico cristão, seja ele quem canta ou quem toca, ele é bombardeado por essa opinião, que ele não pode cobrar. Sim. Não é pra poder fazer, porque é reino, e recebeu de graça. Verdade. Aí o músico cristão, então, chega à conclusão que é melhor tocar no secular. Porque já que não dá pra ganhar dinheiro na música gospel, vamos tocar na música secular. Mas aí o mesmo cristão que critica ele por gastar dinheiro, ou melhor, por querer receber dinheiro fazendo música cristã, vai criticá-lo por tocar música secular. E aí a pergunta é, verdade. como é que esse indivíduo sobrevive? Essa é a primeira pimenta aí. Mas esses valores exorbitantes que hoje são cobrados pelos cantores não é culpa nossa mesmo? Exatamente. De estar cobrando tudo isso das igrejas, dos pastores, de líderes que aceitaram pagar desde o início uma fortuna? A gente não pode reclamar do mercado que a gente mesmo constrói. Né? Porque o mesmo crente que acha um absurdo o cachê do Tom Carfe, dá um exemplo aqui, já que ele é o cantor da vez, né? Sim. É o indivíduo que vai dar visualização pra música dele no YouTube, não é? Vai compartilhar o vídeo dele, não é? Mas deixa eu ser advogado dos cantores e de Tom Carfe. Eu achei isso extraordinário. Primeiras coisas. Isso daí é bíblico, né? A gente sabe que isso é bíblico. Mas veja bem, ele vai com uma equipe toda. Exato. Essa equipe tem que lanchar, que tocar com fome não dá. Não, Até realmente rimou, não. Nem né? pregar, tá? É verdade. Essa equipe tem que ir de carro. E gasolina não se dá, tem que se comprar. Fora a exposição aos perigos, não é? Positivo. Poderia estar em casa com a família fazendo outra coisa. Exato. Então, ele fazendo essa premissa, eu creio que não é jogada de marketing. Eu creio que é realmente algo do coração dele e dos músicos e tudo para fazer a obra de Deus. Agora, pensa um pouquinho, gente. Às vezes as pessoas até perguntam para mim: Pastor Dário, o senhor cobra para cantar e tocar e pregar na minha igreja? Eu falo, não cobro. Agora, a igreja fica à vontade de abençoar o valor que ela quiser. Mas é o seguinte, eu saio de casa, né? Eu gasto combustível e tenho minhas despesas também, como outros têm. Exato. Todos têm. E aí, no caso do senhor o senhor ainda tem o seu trabalho cotidiano. Positivo. Já essas pessoas vivem constantemente disso, né? Não tem uma outra... somente disso, é verdade. Exato. O que eu quero saber do nosso ouvinte, Concluímos a enquete então, né, gente? Com os dois participando. Não, o que eu quero saber do nosso ouvinte é o que ele acha? Ele acha que essa ideia, né, do cantor gospel de escolher uma agenda por mês para não cobrar nada é um ato de generosidade? Ou isso, na verdade, é mais do que a obrigação dele, afinal de contas, ele é um ministro do reino e ele não deveria nem pensar em retribuição financeira. Quero saber isso do nosso ouvinte. Queremos saber a sua opinião. Manda aí sua mensagem de texto ou de áudio pro 998680088. Estamos perguntando o que você acha de cantores cristãos dedicarem uma data por mês para cantar em igrejas carentes sem cobrar nada. É um ato de generosidade ou isso é muito pouco para quem nunca deveria cobrar? Dário Ferreira, quem você gostaria que aparecesse por lá na Cristo Reina, assim, do nada, sem cobrar nada, falando assim, cheguei, vou cantar? Cristina Mel.
Ó! E você, É. professor? Na igreja lá dos meus pais, Isso. lá no Coqueiros. O que tá acontecendo aqui na câmera? Pastor Marcos Salles. Nossa, top! Olhem. Que ia é botar isso? fogo naquele morro lá, hein? Botafogo? Botafogo. Ia sou botar Vasco, fogo. sou Vasco. Não, sai daí. Ah, pelo Ó, amor de Deus. agora quem A gente tá eu falando de queria- coisas espirituais. É, meu filho, respeita. Quem eu queria que chegasse assim do nada na igreja, apesar de achar que não vai Somos. Eu quero ser uma bênção pra você. Aleluia. O senhor é. O Vamos senhor nessa. Não é. Vamos nessa, Lelê. Vambora, nossa enquete. Nossa enquete de É, hoje, vamos Jesus, nessa. tem misericórdia. A gente vai passar, até o final do mês a gente passa no RH, os 3, tá? Eu não. Eu não. Vamos lá, Dário, qual que é o tema da nossa enquete? Bom, a nossa enquete é: o que você acha de cantores cristãos dedicarem uma data por mês para cantar em igrejas carentes sem cobrar? É um ato de generosidade? Ou isso é muito pouco para quem nunca deveria cobrar? Mas se um cantor gospel nunca cobrar, como ele vai garantir o sustento dos músicos que o acompanham, hein? Começando com quem, Lelê? Começando com a Roberta do bairro Santa Cruz. Bom dia, Bom Roberta! dia, pastor Letícia e Miquel, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Então, ótimo. eu sou da turma da segunda opção. Eu acho que eles já tinham que fazer isso desde o primeiro momento que eles são chamados. Porque a Letícia já leu aí, de graça receber, de graça dar. Isso aí não tem que ser uma coisa assim, eu vou fazer agora. Já tinha que ser algo que já tinha que estar no coração deles, né? Porque o ministério não é deles, foi dado por Deus. Então, assim, a gente tem que abranger todas as classes sociais, entendeu? Então, não agora, depois que ele já tem uma carreira consolidada, e talvez porque não está tão bem mais na mídia, no alvo, porque hoje as coisas são muito instantâneas. Eu quero fazer algo para chamar a atenção, para dizer que eu estou fazendo algo, né, extraordinário. Isso aí já é algo que tem que estar no coração. Eu sou um pouco difícil para aceitar essas coisas de cobrança, mas amém, que Deus abençoe e que possa vir frutos dessa inovação dele. Beijo em Muito bem. vocês. Valeu, Roberta. Um abraço. O PV, o nosso amigo baterista, A mensagem do PV. ele diz: me chama pra tocar. Meu cachê é coxinha ou pizza frita e copo de Coca-Cola? Valeu, PV, PV. nós estamos juntos, meu amigo. A Elzira Helena vai falar agora. Bom dia, Letícia. Bom dia, pastor Dari. Bom, dia. ele cobrar para louvar e cobrar para pregar numa igreja, meu pensar, ele tá errado. Mas só que tem um outro lado. Vamos supor, se ele mora no Rio de Janeiro, ele vem para cá, para uma igreja, para poder, né, fazer a obra sem cobrar para pregar e cobrar para poder louvar. O mínimo que a igreja tem que ter uma estrutura para ele dormir, né, para ele se alimentar, para ele tomar banho, Isso, né, porque dependendo da hora que vem, né, é verdade. é preciso isso. Tem que ter uma Pelo menos estrutura. tem que ter, né, um lugar, um hotel, né, ou então pelo menos na casa do pastor que chamou ele para vir fazer a obra, Sim. para poder ele se alimentar, tomar banho, né, e tudo, né. Nessa parte aí eu concordo, mas ele ir para uma igreja, vamos supor que ele é chamado, ele ir para uma igreja e ele cobrar para poder pregar, não, eu vou, mas eu vou, é tanto para mim, né, pregar e louvar. Mensagem da nossa amiga Elzira Helena. A igreja precisa dar uma estrutura mesmo. Obrigado pela sua participação, Elzira. A Penha Gomes, do bairro Santo Agostinho, diz: bom dia, pastor Dário, Letícia e professor Miqueias, graça e paz a todos. Em relação à enquete, minha opinião é essa. Não concordo com essa fala. Por outro lado, creio que muitos vivem pela obra mesmo, porque ele tem que sobreviver com o que faz. Mesmo todos nós temos o nosso dom. Ele sentiu no coração que ele faz, pois foi ele que sentiu. Então foi algo para ele, não para todos. Essa é a minha opinião. Agora teriam que colocar um valor razoável e não um valor exorbitante que vemos por aí. Sou contra não cobrar nada. A palavra do Senhor nos diz: de graça recebeste, de graça dai. Devemos dar, mas vejo outros aspectos: amor, cuidado, carinho, orações e por aí vai. Essa é a minha opinião. Valeu, Penha. Um abraço pra você, menina. Ô, Dário, só dá um alerta pro pessoal. Áudio de até quanto tempo? 1 minuto. Exatamente. Para todo mundo conseguir minuto participar só. da enquete,
Para todo mundo conseguir participar da enquete, o áudio precisa ter até 1 minuto. Chegando no áudio de 2 minutos, 3, 2 minutos e meio. Não tem como colocar no ar. O Marcos Wilson de Amparo fez 1 minuto cravadinho. Cravado. Vamos ouvi-lo. A paz do Senhor a todos aí na rádio, pastor Dário, paz, Letícia, querido. professor Miqueias. Quero agradecer pelo abraço aqui, pelo povo de Amparo. Aqui é Marcos Wilson de Amparo. Vai vendo aí, hein? Quanto à enquete, eu estou de acordo com o pastor Dário. Há um gasto, há uma despesa para os músicos. E isso é um ato maravilhoso. Se todos os músicos fizessem assim, o mercado não estaria desse jeito. Verdade. Com tanta ganância, com tantos cachês altíssimos, né? Mas há um gasto, precisa tirar pessoas de casa, se locomover. Então, eu acho que é válido a posição, o que Deus botou no coração dele, de estar cantando nas igrejas, não estar escolhendo igreja grande, igreja pequena. Isso também é um ato muito bonito de Deus e eu acho que é válido. Aqui é Marcos Wilson de Amparo e mais uma vez, muito obrigado pelo abraço. Um abraço, Marcos Wilson, que Deus abençoe sua vida. Ó, o Marcos veio, participou, agradeceu o alô, tudo isso em 1 minuto, hein? Olha só. É um exemplo. É legal. Meu vou filho. pedir também pra galera diminuir os textos. Ah, tá? Dário, não. Aí você tá com preguiça de ler. Para de graça. Aí é difícil, né? O que eu faço, Miquel? O texto do Naldo Ora nem mais tá um grande. Tem que orar mais, não tenho? Tenho, tá bom. Não, você tá com preguiça. Vai lá. Naldo Vilete, bom dia, pastor Dário Lindão. Bom dia, professor Miquel Lindão. Bom dia. Bom dia, reverenda Letícia Dorô Lindona. Bom dia. Quanto à enquete, mesmo não gostando de algumas associações que o Tom Carf fez, acho que essa iniciativa dele é bem legal. De graça receber, de graça dar. Mas o que é de graça nesse mundo, hein? O músico, até sua música chegar numa plataforma ou nas rádios, ele gasta muito dinheiro, é verdade, viu? Para se montar um set de instrumentos e equipamentos de qualidade para tocar em algum lugar e mais uma fortuna. Lembrando que tem deslocamento, tempo que se fica na estrada. Claro que há valores exorbitantes, mas músico também é trabalho e tem direito a salário. Na minha opinião, tem que ser um bom salário que compense ficar dias fora de casa. Naldo Vilete, você falou bonito, hein, rapaz? Quem vai falar agora é Lelis Júnior. Bom dia, graça e paz a todos os ouvintes da Rádio 88. Bom dia, pastor Dário Ferreira, missionária Letícia Dantas, professor Miqueias, Lelis Júnior aqui. Que enquete, hein? Então, nesse ponto aí, gente, muitas pessoas querem usar, né, a passagem bíblica, de graça recebeste, de graça daste. Mas também ninguém quer usar outra passagem bíblica que diz que todo trabalhador é digno do seu salário. Lógico, temos as questões exorbitantes, de valores exorbitantes, mas, pessoal, a grande maioria, músico, né, secular, gospel, gente, isso tem despesa. Ah, você quer vir cantar aqui na nossa igreja? Quero. Ah, você é da onde? O cara mora no Rio de Janeiro, ele tem que ir lá para Curitiba. Ele vai batendo asa? Não, ele tem que ir de avião, de carro. Tem deslocamento, tem transporte, tem alimentação, tem pessoas envolvidas nisso tudo. Isso tudo gera dinheiro. Poxa, essa música, esse louvor toca na minha alma. Então, para que essa música um dia chegasse aos teus ouvidos, foi paga uma produção musical que não é barata. Foi colocado tempo. Gente, hoje tempo vale mais do que dinheiro. Foi empregado tempo para se gravar uma música de qualidade. Verdade. Tudo isso tem custo, entendeu? E se você acha que ele ainda assim tem que fazer aquilo que Deus deu para ele de graça, né? E ele tem que fazer de graça, o que Deus te deu? Qual é a tua profissão? Qual foi a habilidade que Deus te deu? Você tem feito de graça também para as pessoas? Então sim, Tom Carf, né? Ele seja bastante abençoado nessa questão de fazer, né, um louvor, uma ministração gratuita aí. Que Deus abençoe ele grandiosamente, pessoal. Fiquem com Deus. Gente, a Rádio 88 FM, em parceria com o Instituto Cristo em Nós, está em uma missão de Páscoa para levar alegria e esperança a crianças em situação de vulnerabilidade, tá? No dia 20 de abril, às 8 horas da manhã, faremos uma ação para compartilhar o verdadeiro significado da Páscoa e também serão distribuídas caixas de bombom. Faça então a sua doação diretamente para o Instituto Cristo em Nós, na Rua Professor Pedro Vaz, número 51, Centro, Barra Mansa, ou entregue nos pontos de coleta.
também em Barra Mansa, na Igreja Metodista Central, na Assembleia de Deus Sede Madureira e também na loja da Novo Clima Refrigeração. Você também pode fazer parte deste momento doando o seu tempo, cuidado e amor como um voluntário. Alegre ainda mais essas crianças durante a ação do dia 20 de abril nas seguintes áreas: pintura, palhaçaria, teatro, mídia, música e logística. Para participar, preencha o formulário disponível na bio do Instagram, @Rádio 88FM. 10 horas e 56 minutos, 10h56, eu tenho um recadinho aqui, olha, um sábado social, vai acontecer 12 de abril, de 14 às 17 horas, né? 12 de abril, sábado, será no pátio da Família Viva do bairro Califórnia. Beleza, corte de cabelo, saúde, aferição de pressão e outras coisas mais, né? Terá diversão para as crianças e um bazar também, tá? Então, vamos lá, na Califórnia, na Família Viva do bairro Califórnia, lá no pátio da igreja. Um abraço para todos os pastores e todos envolvidos nesse projeto. Mas vamos então para nossa enquete agora, né, Lelê? Sim, senhor. Nossa enquete de hoje, o cantor Tom Carf anunciou um novo projeto chamado Primícias. A ideia é simples, mas é polêmica. Ministrar gratuitamente uma vez por mês numa igreja carente. A primeira agenda de cada mês será uma oferta a Deus. Ele e a sua equipe irão a uma comunidade sem cobrar nada. Tem muita gente celebrando essa atitude, tem muita gente que não se impressionou, falou que é jogada de marketing, falou que ele não faz mais do que obrigação dele em ir de graça na igreja, mas ele falou isso aqui, ó. Eu tenho comunicado a fazer. Já faz algum tempo que eu tenho orado a Deus por um projeto que vem queimando no meu coração. E é com muita alegria que eu tenho o prazer de anunciar o meu projeto chamado Primícias. Primícia é aquilo que vem primeiro. De tudo aquilo que você recebeu, você pega a primeira parte e entrega ao Senhor. Diariamente nós recebemos dezenas de mensagens de igrejas que gostariam de nos ter lá, em algum culto, sabe? Cantando, às vezes levando uma palavra. Eu recebo mensagem inclusive de mães. A mãe pega a criança, o filho, fala: então vem cantar aqui na minha igreja e tal. E quando a gente vai ver, é uma igreja muito simples, é uma igreja carente, às vezes dentro de uma comunidade. Muitas vezes essas igrejas não têm condições de arcar nem com o custo nosso, às vezes um custo de deslocamento. Então nós resolvemos que primeira igreja de cada mês que eu cantar, ou seja, a primícia vai ser uma oferta. Nós iremos escolher uma igreja carente, que não tem condição nenhuma, sabe? Às vezes dentro de uma comunidade, para estarmos lá, eu com a minha equipe, ministrando louvor, ministrando uma palavra, isso sem custo nenhum. E se você pertence a uma igreja como essa, uma igreja carente, dentro de uma comunidade, coloca aqui o Instagram da sua igreja nos comentários e quem sabe a gente apareça por aí. Projeto Primícias. Essa será a nossa oferta ao nosso Deus. Muito bem, legal, né? Palavra boa. E aí, o que nós estamos perguntando? O que você acha de cantores cristãos dedicarem uma data por mês para cantar em igrejas carentes sem cobrar? É um ato de generosidade ou isso é muito pouco para quem nunca deveria cobrar? Aline, do bairro Vila Rica. Bom dia, minha amiga. Bom dia a todos vocês. Eu acho que é uma atitude linda e maravilhosa. Olha, o pregador ou o levita, ele tem sim que cobrar. Quando eu ia pregar, me chamavam para ir, muitas das vezes nem davam a passagem, nem davam um lanche. E se a gente não tivesse alguma coisa no bolso para vir embora, eles não, algumas igrejas, né, tem essa mania de não dar, ainda mais quando eles acham que o fogo não está caindo do céu, quando você só prega a palavra. E é uma atitude que muitos deveriam estar sim fazendo, né? Outras pessoas também poderiam adquirir isso, fazer. Se Deus colocou no coração dele, porque tudo é um propósito, né? Que as pessoas têm que beber, têm que comer, né? E levar a salvação, a palavra de salvação. Então, às vezes, Deus está usando para que outras pessoas tenham exemplo, né? Igual eu vi uma cantora, que é irmã daquele pastor, agora esqueci o nome dela, num vídeo, alguém pediu uma cesta básica, né? Ali na hora que ela estava cantando com a equipe dela, ela falou que ali não era lugar tipo de dar cesta, né? Que ela pedindo na igreja da Lagoinha, e todo mundo saiu rindo, debochando. Então, assim, hoje em dia o amor de muitos se esfriaram, né? E os irmãos, infelizmente, nós somos os mais egoístas, eu acho, porque a gente só quer ir buscar e pedir pra gente. A gente pode ter, mas o irmão do lado não pode ter, né?
A gente quer carro, quer casa, quer dinheiro, quer fama, quer tudo. Mas o irmão não pode ter, não. Se o irmão tiver, ele está em pecado, sempre está criticando o irmão do lado. Então que Deus abençoe a vida desse irmão. Ó, a Aline chegou com tudo, hein? Será que tem uma régua para medir também a qualidade da mensagem do pregador? Exatamente. Eu queria tocar nesse ponto que foi levantado pelo comentário da Aline, que é o seguinte. Vai lá o pregador pregar Bíblia. Olha o desabafo, hein? Olha o desabafo. Não derrama fogo, não faz cair fogo do céu. O cara vai lá pregar a Bíblia. E aí ele recebe, quando muito, a passagem. Aí vai esse tal de profeta que entrega profecia, de Pix, de CPF, de falar aquilo que eu já sei, né? Porque eu já sei o número do meu CPF, então ele vai revelar o que eu já sei. E aí ele faz aquele voto financeiro, não é? E aí vai 4 pessoas com R$1.000, 5 pessoas com 500. E ele sai de lá com o bolso cheio, enquanto aquele que foi pregar a Bíblia... Nem com a passagem sai. Isso é um problema, isso existe. Sai com a coxinha e sabonete da Natura. Exatamente. Quando sai, né? Entendeu? Exatamente. E olha lá, né? E olha lá. E, por exemplo, eu já passei situações, já contei aqui, conto de novo, em que tiveram que contar na moeda a minha passagem. Meu Deus. Sabendo eu que quando profetas que revelam não sei o que vão lá, naquele mesmo lugar, o tratamento financeiro é outro. Entendeu? Então a irmã Aline, ela está apontando um problema real. E ela passou por isso também, né? Ela passou por isso, não é? Então, muitas vezes, a gente se queixa dos mercenários, mas como é que a gente está tratando os verdadeiros também? Eita! Eu não vou falar o nome da igreja, é claro, mas vou falar o nome da cidade. Eu fui pregar em Nova Friburgo. Aí não me deram nada. Conta pra gente. Não me deram nada também. Em Nova Friburgo. É longe, gente. É longe. É muito longe. E eu não tinha carro naquela época, era só Fui de ônibus. De ônibus. Foi de busão. Você que arcou com tudo? Arquei com tudo. Sua passagem e tudo? Tudo. Só que na volta, eu esqueci, comprei uns negócios na cantina lá pra eu comer. Ainda comprou na cantina pra comer lá? Comprei. Meu pai celestial. Aí eu fui ver, o dinheiro não dava. Eu tive que chegar lá no guichê do ônibus lá, da empresa, e pedir pra eles tirarem um bocado de coisa, de imposto que tem, etc e tal. Falei, as taxas. As taxas. Aí o rapaz foi tão bondoso comigo que tirou, aí eu pude vir. Gente, foi Deus na sua vida, né? Que humilhação. Aí as pessoas, por exemplo, olham pra quem cobra valores exorbitantes e falam assim, isso não é reino. Mas isso que o pastor Dário passou é reino? Jesus. Não. Mas também foi uma lição pra mim, viu? Não é? Lição. Aprendi uma lição boa. Aprendeu qual lição? De que assim como a igreja tem que se defender do mercenário, os obreiros verdadeiros têm também que se defender das igrejas que exploram. Olha aí, hein? Eita! João Ferreira Matias, meu amigo, diz ele aqui, tá feia a coisa aí, hein, amigo? Abraço pra você, Matias. Tem texto aí, Dário? Tem texto, menina, que coisa. A Josi Rezende do Volta Grande. Bom dia, paz. Missionária Letícia, falar em 1 minuto, não dá, né? Hoje até mandei texto, meu áudio tava 1 minuto e 9. Aí, podia mandar. Libera áudio de até 1 minuto e 20. Mas a minha opinião sobre a enquete é que essa atitude do Tom Carf é plausível. Porém, as pessoas gostam muito de jogar tudo pra cima de quem vem cantar e cobra um absurdo, mas não vê que por trás de vir tem toda uma logística. Os membros da igreja podem colaborar, os irmãos que têm condições hospedando esse cantor em casa, oferecendo alimentação, etc. Aí a igreja abençoa com uma oferta. Valeu, Josi! Quem vai falar agora é o nosso amigo André. Bom dia, paz do Senhor a todos. Bom dia, André. Eu quero aqui deixar a minha opinião, né, sobre a enquete. À vontade. Sobre a enquete, eu acho sim certo a pessoa separar, a banda, né, separar um dia na agenda para poder ir tocar em uma igreja que não tenha condições, né, financeiramente de pagar. Porque, na minha opinião, a banda que vive disso, né, que vive, que não tem outra fonte de renda, deveria sim cobrar, lógico que valores exorbitantes, né? Depende muito da igreja, depende muito da estrutura da banda também. Por exemplo, a banda do Fernandinho, por exemplo, se ela vier aqui em Volta Redonda, com a estrutura que ele tem a banda, o valor é muito mais alto, muito maior. Com certeza. Porque ele tem uma estrutura por trás da banda, tem jurídico, tem
tem um instrumentista, né? Agora, uma banda local ou uma banda próxima deveria, sim, cobrar um valor que seja justo, né? Certo. Seja justo para a banda e até para poder a igreja pagar. Mas, na minha opinião, é válido sim. É válido sim a banda deixar um dia na agenda para poder ir numa igreja mais carente. Louvável, né? Né, assim, uma igreja menor, né? Que tenha um valor, assim, em caixa menor, que não possa chamar uma banda de fora. Mensagem do André. Ô André, um abraço pra você. Agora o Felipe Prudente, ele diz, o problema é que muitas pessoas, até os dias de hoje, não têm um músico como um profissional. Exatamente. Como sua profissão. Vários outros cargos na igreja têm os que recebem suas congruas. O que é isso? Salários, ofertas. Salários, ofertas gordas, etc e tal. Mas um músico não. Esse tem que servir toda a igreja, ser um adorador que não recebe nada, mas profissional na igreja. Aí é errado. É o único que não pode ser adorador e profissional. E os instrumentos caríssimos, isso é verdade, viu? Horas e horas diárias de estudo. Aí. Exatamente. Um abraço pro Felipe Prudente, vulgo meu cunhado. Poxa, excelente, é isso aí. Eu vou até definir o que é congruas mesmo, hein? Felipe, manda mensagem. Congruas. Explicando. Vai lá, professor. Existe, né, uma leitura mística dessa coisa do músico. Um músico como um ser... É um levita. Assim, né, que deve ser desprendido. Até os levitas recebiam do templo, pelo né? seu trabalho, porque como a tribo de Levi era a única que não tinha terras, então as outras tribos tinham como responsabilidade sustentarem os levitas, porque eles se dedicavam de maneira exclusiva a atividades sacerdotais. Então, se até os levitas podiam comer do altar, não é? Se apropriar das ofertas do altar, e era Deus que validava isso, por que a gente chama os nossos músicos de levita, mas na hora de retribuí-los de maneira material, a gente quer espiritualizar a coisa, né? Isso tá errado, gente. Isso é um erro gigante. Tenho muitos músicos em casa, né? Meu irmão, meu cunhado, a família toda de músicos. Só pra vocês terem noção, gente, o Felipe falou sobre o instrumento, meu irmão toca trombone baixo. Um trombone baixo custa 40 mil reais. Olha só. Do mais barato, tipo assim, do mais barato, mais em conta. Não, mas de graça recebeste. Exato. De graça recebeste, Letícia. Gente, foi de graça o trombone do seu irmão? Claro que não. Trabalhou muito, trabalha muito ainda. Então, da onde vem esse de graça recebeste? Sabe qual é o problema? O problema é que as pessoas leem as frases bíblicas desprendidas do seu contexto. Lê o texto todo pra ver o que Jesus está falando. Jesus não tá falando de carreira musical. Jesus não tá falando de carreira pra cantor. Jesus não tá falando de uma trajetória de pregador que se dedica de maneira exclusiva, que faz cursos e mais cursos. Jesus está falando de milagres. Não cobrar pra fazer milagre. Enfim. Mas tem muita gente cobrando pra fazer milagre. Então, esses estão errados. Esses estão errados. Porque esse tipo de coisa pertence a algo que eles não têm controle, pastor. Tá certo, mas os talentos não. Os talentos da oratória, de quem canta, né? Oratória em relação a quem prega, né? O talento musical de quem canta, de quem toca, nada disso é de graça, então não se enquadra nas frases de Jesus, não. É preciso equilíbrio, né, Letícia? 11h21. Vamos seguindo aqui no nosso Bom Dia, o programa Alegria do Rádio, com ela, Letícia Dantas, professor Miqueias. Sim, senhor, e Dário Ferreira. E eu aqui, Joey. Bom, a nossa enquete de hoje perguntando o que você acha de cantores cristãos dedicarem uma data por mês para cantar em igrejas carentes sem cobrar. Olha, o Fábio Martins, do bairro Voldac, fala o seguinte: bom dia, pastor Dário e Letícia e Miqueias. A minha opinião, ela é simples. Na palavra de Deus menciona que o obreiro é digno do seu salário. Até aqui temos uma compreensão que o Tom Carf está debaixo da palavra. E claro, fazendo isso com toda a reverência e respeito a Deus, primeiramente, e à igreja. Então o ato dele consegue ser um ato de Deus, não dele, igual ele menciona na sua fala. Porque se ele sentiu no coração em fazer isso, foi debaixo da misericórdia e graça de Deus. Mas tem uma outra opinião que serve também para os pregadores. Porque existem muitos cantores gospel e pregadores que são exigentes, viu? Conheço um que exige hospedagem só para ele e os músicos, ficam em outros quartos e ainda exige várias toalhas brancas
e que sejam fofas. Se bobear até de linho fino. Isso pra mim já passou dos limites. Aí vem em minha mente tantos levitas abençoados na igreja, tantos pregadores abençoados na igreja, e não damos sequer R$1 de valor para eles. Mas para cantores e pregadores exorbitantes, vendemos até os bancos da igreja para poder trazer eles. Ai, meu Deus do céu. Cadê aqui? Me perdi. Aqui, para no dia seguinte termos que tirar também dos irmãos para poder cobrir o rombo que ficou. Enquanto pastores que dão sua vida para a igreja, que quando se debate em dar um salário mínimo para ele ou uma ajuda de custo por morar longe, a Assembleia da Igreja entra em guerra, porque é um dinheiro desnecessário para gastar, porque não está podendo. Meu Deus. Temos que refletir isso tudo. O Fábio Martins Boldac falou muita verdade aqui, viu? Demais. Muita verdade. Muita verdade, inclusive com os pastores. Poxa, negar um salário mínimo de ajuda de custo para um pastor que vai lá para cuidar das ovelhas, que vai lá para pregar. Mas tá cheio. Isso acontece demais. Ó, vamos lá, tem mais gente. Robson de São Luís. Bom dia, pastor Dário. Bom dia, Lelê Taxa Preta. Bom dia, Miquel, profeta Jabazeiro. Cadê o Jabá, Miquel? Cadê o Jabá? Eu fiz uma vez Jabá e ele ficou com essa. Já era. Eu acho que tem alguns músicos que o preço é exorbitante, né? Isso aí é normal, todo mundo sabe. E tem aqueles que cantam sabendo que foi Deus que deu aquele dom pra ele levar as outras pessoas. Tem alguns que a ganância não toma conta. O cara quer tirar num show o que ele gastou a vida toda para ser músico. Mas também não é errado a parte dele cobrar isso. Errado é a igreja se sacrificar para trazer esse tipo de gente para cantar, para louvar. Boa. Aos fiéis que muitas das vezes nada tem, até dentro de casa. Isso aí. Entendeu? Então isso também as igrejas têm que ver também se vale realmente a pena trazer aquilo ali, porque é famoso, porque é mídia. Entendeu? As igrejas também erram nesse ponto. Porque se a maioria das igrejas não trouxer, o cara vai ter que abaixar o custo, vai ter que abaixar o pagamento, é isso. Tudo tem custo, mas tem que pôr na linha, né, gente? Um abraço, tamo junto, Robson São Luís. Robson São Luís. Robson, um abraço pra você. O Tiago Clemente do Santa Cruz. Pode ir. Bom dia, Pai do Senhor Jesus. A questão do cobrar para cantar ou pregar em igreja, não sou favorável, mas dar uma oferta é mais do que correto a igreja fazer. Mas no caso do Tom Carf, é uma ideia abençoada. Só uma observação. Gessé Aguiar fez um pronunciamento parecido essa semana. Que bom, hein? Não sabia não, hein, Tiago? Valeu. E aí, Lelê? Tá vendo, Miquel? Fiquei Conta aí pra sim. gente. O Gessé Aguiar anunciou que não cobraria mais, né, um valor estipulado para poder atender as igrejas, né? Esse foi um anúncio, né? Aí ficou assim no ar o seguinte. Agora ele não está tendo a agenda que ele tinha antes, né? Eu ia comentar, mas tudo bem. Aí, assim, seria legal, interessante se ele tivesse tomado essa decisão no auge. No auge, né? Mas agora... Antes da polêmica fala dele, né? Agora que as igrejas não estão convidando ele dizer que não vai cobrar, fica aquela coisa assim, né? Mas nós não vamos julgar a intenção do coração. Isso, deixa pra lá. Palavra pastoral, hein? Pastor Sidney de Pastor Arapeí. Sidney, graça e paz, Senhor Jesus, pastor Dário mais uma vez. Amém. Bispa Letícia, profeta Miqueias. Olá. 1 Timóteo, capítulo de número 5, agora não me lembro o versículo, diz que não devemos atar a boca do boi que debulha, né? E que o obreiro é digno do seu salário, né? Então, assim, o obreiro ele precisa ter esse ganho, precisa ter essa ajuda fazendo a obra de Deus. Concordo plenamente, a Bíblia concorda. Agora, o problema aí não é o ganho, o problema aí é até que ponto a pessoa profissionaliza o que ela está fazendo, entendeu? Até que ponto deixa de ser realmente obra de Deus para produzir frutos para o reino, para virar uma coisa profissional, aonde a pessoa não quer mais nem ter outro meio de ganho na vida, quer ficar justamente vivendo da obra, né? Existem homens aí que não trabalham em nada, não querem ter outra ocupação, porque quer ficar pregando e cantando por aí para viver do dinheiro dos outros. E aí cobra esses ganhos aí, né? Como a bispa falou, esses valores exorbitantes para viver uma vida de luxo às custas do povo de Deus. Então, assim, eu concordo que eles têm que ter uma estrutura, têm que ter uma ajuda, entendeu? Desde que o trabalho que ele vai fazer realmente é para Deus e produza frutos.
Né? Agora, quando se torna uma coisa profissional, onde a pessoa não tem mais nem presença de Deus e vira uma coisa mecânica só para ganhar dinheiro, aí eu não concordo. Tá bom? A atitude desse cantor aí é louvável e tem que ser feito sim, eu concordo. Deus abençoe e forte abraço. Professor Miqueias, boa a fala a do ponderação do pastor né? é muito boa, em um ponto específico, que é o cuidado que o obreiro precisa tomar para não se tornar um produto. Sim. Não se tornar um produto. De verdade, existe a necessidade de enxergarmos o serviço ministerial como trabalho. E como trabalho deve ser assalariado. Sim. Agora, o fato de ser trabalho não significa que o obreiro deve se tornar um produto a ser vendido. Certo. Esse tipo de diferenciação precisa ser feita, porque senão, ao invés do indivíduo querer salário, ele vai buscar império financeiro. E isso é completamente diferente. Vamos para os Estados Unidos. A Raquel fala o seguinte: bom dia a todos. Aqui na América, os músicos têm salário para tocar. Aqui é uma profissão. Acho isso justo. Deus abençoe a todos. E quem chega agora? Dos Estados Unidos pro Brás. Tá chegando São a Kátia Paulo. do Brás. Bom dia, aqui é a Kátia do Brás. Bom dia, Eu Kátia. acho, sim, que tem que cobrar, os músicos têm que sobrar, eles se preparam para isso. Se preparam, tem um custo muito grande com os músicos dele, com tudo é custo hoje em dia, tudo é custo, nada é de graça. Não tem como. Mas eu acho assim que fazer uma obra também em prol daqueles que não podem pagar, nossa, seria maravilhoso se todos pensassem isso. Hoje eu vou tirar um dia para mim ir em tal igreja, hoje eu vou tirar um dia para mim ir na tal igreja, porque não precisa levar nem a banda toda, vai ele e mais um tecladista, vamos dizer assim. Poxa, seria muito bom até para eles mesmo, né? Para mostrar o trabalho deles, tá? E ia melhorar muito, ia crescer muito o conceito das pessoas, isso também, para eles. Eu acho que deve fazer sim. Eu não acho ruim isso dele, não. Ele demorou muito, só acho que ele demorou muito para pensar nisso, né? Pois é. Mas eu acho legal o que ele pensou. Kátia do Brás. Ô, Letícia, eu vou tirar o dia hoje para pregar na Cristo Reina, na Avenida Dario Aragão, número 60, Estamparia. Convido você e a todos os nossos ouvintes para estarem lá, não vou cobrar nada. Já, hein? Já tem Altar 88, um culto em seu lar para você ouvir a ministração da Palavra de Deus e teremos um forte momento de oração também. Vamos então para a nossa enquete de hoje. Estamos falando sobre cantores. O que você acha de cantores cristãos dedicarem uma data por mês para cantar em igrejas carentes sem cobrar? Maria Alice do São Luís. A paz, senhor, pastor Dário, Letícia, professor Miquel, todos os ouvintes. Eu, diante da enquete, eu penso que a igreja que vai receber uma pessoa que seja de fora pode, sim, contribuir com alguma forma, não é só lanche, não. Certo. Há gastos, né? Se a pessoa vem de outra cidade, de outro local, para nos abençoar, por que não abençoar também? Né? Que possamos pegar como exemplo e abençoar. Né? Que aqueles que louvam, aqueles que estão levando uma música, uma palavra, possam algum dia, assim, abençoar aqueles que não têm condições, de repente, pagar, né? Mas que possamos estar atentos a todos os gastos que há, porque existe gasto, e gasto é gasto, né? Um forte abraço a todos. Maria Alice São Luís, bebam água, amo vocês. Beijo, Maria Alice. Um abraço, Maria Alice, que Deus abençoe sua vida, viu? Quem vai falar agora é o irmão Ari, do Jardim Belmonte. Fala, irmão Ari. Pai de Jesus, bom dia, meu mandaram uma Letícia. A quem fala é Moari do Baixo de Belmonte, deixando minha opinião sobre a enquete do dia de hoje aí. Eu acho que o cantor gospel jamais deveria cobrar para estar indo na igreja cantar. Quando fosse feito aí o convite, ele ia cantar sem cobrar nem um centavo. E botar a fé em ação. Creio que com certeza, o necessário para estar sobrevivendo nessa terra, Deus proveria, Deus garantia a ele. Agora, se o pastor tocasse no coração dele, naquela igreja que foi cantar, para dar uma quantia para ele, sim, ele recebia. Mas se não tocasse, amém. Que Deus abençoasse a vida do pastor e a vida dele, conforme for abençoando. Em nome de Jesus Cristo. Obrigado, irmão Ari. Participou junto com a gente. Às vezes, Deus até toca no coração do pastor, da igreja, mas o pastor pensa assim, não, isso não é de Deus. E outra coisa também para se pensar poxa, por que eles teriam que viver só com aquilo para sobreviver, né?
aquilo que é necessário para sobreviver não vai faltar, mas a gente precisa viver só com o necessário para sobreviver? Pois é. Enfim. Pra pensar, viu? Quem mais agora? Diaconisa Rosilda. Bom dia, pastor Dário. Bom dia, missionária Letícia. Bom dia. Aqui é a Diaconisa Rosilda, do bairro Vila Rica Três Poços. Sobre a enquete de hoje, eu penso assim que eu acho bom ele fazer, né? Eu acho que como vou dizer? Eu acho que é assim, uma obra, a gente vai fazer na obra de Deus, né? E não cobrar, eu acho que é legal, né? Não cobrar, né? Dar as primícias pro Senhor, a gente tem que dar as primícias pro Senhor, realmente. E, assim, para os outros dias, eu acho que tem que cobrar, porque tem que ter... Acabou o áudio da Diaconisa Rosilda. Parou? É. Ah, que pena, né? Vamos lá, vamos Pode dando pro sequência próximo? então. Vamos pro próximo. Ó, o Miqueias ontem chamou, falou, eu quero você todos os dias participando com a gente. Isso. Eusébio chegou. Olha! Chegou ele. A paz de Cristo, pastor Dário Ferreira. Amém. Paz de Cristo, Letícia. Amém. A paz aí pra esse camarada fera que faz as conclusões aí dessas enquetes amigo. maravilhosas. Quanto à questão de tirar um dia na agenda para abençoar uma igreja, corretíssimo. Agora, por um outro lado, as ovelhas também precisam entender, porque isso tudo é uma questão de entendimento, que aquele que vai ministrar o louvor, que aquele que vai deslocar da sua cidade, ele também tem custo. Então nós, como cristãos conscientes e não cristãos pão duros, devemos nos conscientizar de que aquela pessoa vai ter o seu gasto e colaborar com ela. É, verdade. Isso seria o justo. Mensagem do Eusébio. Posso pro próximo, você quer comentar? Não, como sempre, né? Lúcido. Não, e é isso mesmo. Deve-se acontecer um despertar de consciência dos dois lados. Verdade. Né? O obreiro, ele não pode ser aí um usurpador que faz o que faz pelo dinheiro. E acho que esse é o importante sobre aquilo que a gente tinha sinalizado anteriormente, sobre não se tornar um produto. Como é que eu posso trabalhar e receber salário, mas não me transformar num produto? É quando aquilo que me move não é o dinheiro. O dinheiro, ele é importante para tornar sustentável uma caminhada, mas não é ele que nos move. Porque se for ele que nos move, aí a gente vai levantar barreiras financeiras para deixar de ir em certos lugares. Então, esse tipo de projeto, ele é interessante para nos fazer pensar em maneiras que um cantor e um pregador pode começar a adotar para acessar lugares que normalmente ele não acessaria. Muito bem. Boa palavra. Tá chegando o pastor Felipe Cotrim. Pastor Felipe, graças e Dário, paz. missionária Letícia, profeta Fala, Miqueias. Pois Olá. bem, sobre o debate, parabéns ao Tom Carf. Conheço muitos outros cantores que também se propõem a fazer o mesmo. Contudo, eu sempre digo que isso sempre fica a critério da igreja. Claro. Eu falo que cantores e pregadores mercenários, eles são frutos de igrejas miseráveis. E quando eu falo igrejas miseráveis, são aquelas que não se preparam para pagar uma hospedagem, o translado, uma alimentação adequada e querem ter o requinte de famosos em suas atividades eclesiásticas. Contudo, eu digo, uma igreja que se propõe a pagar 15, 20, 30 mil em um cantor de fora para uma noite, a mesma não tem a capacidade de gastar R$1.000 com aqueles que ministram todos os dias, todos os cultos e que servem, têm o prazer de servir. Que a gente volte para o princípio e se atente aos detalhes. Mensagem do pastor Muito bom. Felipe Cotrim. Boa palavra, Segura vocês dois que tá vindo ele. Ele. Júlio César Nunes da Ponte Alta. É o homem do chicote, né? Cadê ele, meu Deus? Não veio. Bom dia, pastor Dário, Bom Letícia, dia. professor Miqueias e povo de Deus, dia. graça e paz, Júlio César Nunes da Ponte Alta. Olha, eu sou muito a favor do que o Tom Carlos está fazendo. Espero, sinceramente, que sirva de exemplo esse gesto para outros cantores gospel, para outras bandas que tenham condições de fazer esse gesto. Olha, e que se
e siga de exemplo também para outros pregadores, né? Mas pregadores mesmo, que pregam a palavra, que pregam o evangelho, a Bíblia, não esses personagens, esse povo que vai lá para cima do púlpito lá fazer peça teatral, fazer palhaçada. Enfim, agora eu quero mandar um recado para esse povo que criticou esse ato do Tom Carf. Olha, não faz isso não, meu irmão. Você sabe o que é unidade? O que é ser corpo, o corpo de Cristo, fazer parte do corpo de Cristo? Procura saber o que é. Não julgue não, em nome de Jesus. Se você não faz, bate palma para quem faz e pode fazer, mas não critica, não aponta dedo não, porque quem critica e aponta o dedo, às vezes não levanta nem o esqueleto do sofá e fica apontando o dedo. Não faz isso não. Procura saber o que é unidade, o que é ser corpo de Cristo. Um abraço pra vocês aí, irmãos. Leiam a Bíblia. Valeu, meu amigo. Aí, ó. Agora ele concluiu com o jargão, né? Jargão dele. Que a gente espera sempre ouvir. Agora, a Letícia leu aí a enquete no início, que tem os que são contra e os que são a favor. Isso. Poxa vida, gente, ser contra um projeto como esse, realmente o Júlio tem razão em estar fazendo essa observação. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Comentamos aqui nesta manhã sobre o Tom Carf, anunciou um projeto chamado Primícias. A ideia é simples, mas é polêmica: ministrar gratuitamente uma vez por mês numa igreja carente. E perguntamos aqui, fizemos bastante pergunta, mas vou fazer só mais uma pergunta só e o professor Miquel já vai finalizar com a gente. O que você acha de cantores cristãos dedicarem uma data por mês para cantar em igrejas carentes sem cobrar? Se um cantor gospel nunca cobrar, como ele vai garantir também o sustento dos músicos que o acompanham? Professor Miqueias, é com você. Tá comigo? Positivo. Então vamos lá. Existem duas coisas aqui que precisam ser observadas sobre esse tema. Sim. Primeiro, o que de fato a Bíblia, não as nossas opiniões, mas o que de fato a Bíblia nos diz sobre retribuição material para obreiros que realizam atividades espirituais? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a viabilidade de fazer dessa atitude do Tom Carf, né, um projeto, né? Ou seja, gravar um vídeo, anunciar publicamente, ou se ele deveria fazer isso de uma maneira privada. Certo, não é? certo. Então vamos lá. Sobre a questão bíblica em relação à retribuição financeira, que eu acredito que foi um dos pontos mais comentados pelos nossos ouvintes. Uns dizendo que não era preciso receber retribuição financeira nenhuma, ou seja, faz o que você deve fazer de graça, e outros reconhecendo que sim, é necessário aí uma retribuição financeira. Mas o que a Bíblia de fato diz? Em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 13, fica claro que nas Escrituras não existe incompatibilidade entre retribuição financeira e serviço espiritual. Certo. Isso é uma coisa que nós evangélicos construímos na nossa cabeça de maneira cultural. E quem sofre mais com isso é músico. Porque, como já foi dito anteriormente, sobre o músico repousa essa áurea mística, né? Que ele é um levita e que quando o assunto é dinheiro, o dinheiro passa longe do músico, né? É verdade. Como se o músico não fosse uma profissão. Mas, repito, a Bíblia não apresenta incompatibilidade entre retribuição financeira e serviço espiritual. Como no texto que citei, a Bíblia diz assim: não sabeis vós que os que administram o que é sagrado, algo espiritual, comem do que é do templo? E que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Agora olha só o que diz o versículo de número 14, pastor Dário. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho que vivam do evangelho. Olha o que o apóstolo Paulo está escrevendo. Olha o uso da palavra. Assim ordenou. É Deus que ordenou que aquele que, de maneira integral, de maneira mais exclusiva, se dedica a uma atividade espiritual como o anúncio do evangelho, que também viva dos frutos materiais desse evangelho. Outro texto, em Gálatas 6, versículo 6, o mesmo apóstolo Paulo diz o seguinte: quem é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com quem o instruiu. Então o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: você está sendo ensinado na palavra por alguém?
reparta os teus bens com aquele que está te ensinando. Ué, se é para viver a palavra, vamos viver a palavra? Verdade. Outro texto que foi muito citado aqui, e antes de eu abordá-lo, quero aqui concluir de maneira efetiva que, de fato, a Bíblia não torna incompatível a retribuição financeira para os serviços ministeriais, e quem somos nós para tornar incompatível o que a Bíblia não torna incompatível. O texto mais utilizado aqui entre os nossos ouvintes que discorda dessa questão da retribuição financeira foi Mateus capítulo 10, né, versículo 8, que é a célebre frase de Jesus: vocês receberam de graça, deem também de graça. Mas olha qual é a frase que vem antes dessa frase: curem os enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem os leprosos e expulsem os demônios. É sobre essas atividades que Jesus está dizendo: vocês receberam de graça, vocês foram curados de graça. Para os que foram ressuscitados, vocês foram ressuscitados de graça. Verdade. Vocês foram purificados de graça e vocês foram libertos dos demônios de graça. Então, já que agora vocês que vão curar, ressuscitar, purificar e expulsar, exerçam essas atividades de graça. É sobre isso que Jesus está dizendo. Paulo e Jesus não estão se contradizendo. Pelo contrário, Jesus está falando de uma coisa e Paulo está falando de outra. Jesus está falando da operação miraculosa. Já Paulo está falando de atividades ministeriais. Agora, sobre o projeto do Tom Carf, é evidente que é louvável. Seria muito bacana se todos os cantores gospel tivessem essa prática de dedicar não só uma agenda, mas algumas aberturas nas suas agendas de servirem os pequenos. E esse é o ponto. Por que nós não podemos construir uma cultura onde somos sustentados pelos grandes para servir os pequenos? Será que não seria possível que os cantores e os pregadores que estão sempre comendo à mesa com os grandes, com as grandes igrejas, com os grandes pastores, que essas grandes igrejas os sustentem para que eles possam ter condições de servir os pequenos? Talvez o único ponto que pode ser questionado aí é essa vontade de transformar essa atitude que é nobre em um projeto, em fazer um vídeo, né, em jogar holofote sobre isso. Se ele não poderia ter feito isso como Jesus ensinou, se uma mão faz que a outra não saiba. Mas, repito, isso é uma coisa para ser questionada e não condenada, porque nós não temos acesso às intenções do coração. Mas, fora isso, é um projeto louvável e eu espero que seja reproduzido por outros. Muito bem, tá aí uma aula, mais uma aula que tivemos aqui no nosso Bom Dia 88, mas amanhã é sexta-feira, professor Miqueias. Sim. É dia de debate. É dia de debate. Qual será o tema amanhã? Tema extremamente polarizado. E é justamente por isso que vamos ter apenas a presença de 2 pastores, para não termos aí um desbalanceamento, não é? De representatividade. Nós vamos ter 2 visões representadas aqui e o tema é, afinal de contas, Jesus morreu por todos ou morreu só por alguns? Morreu por toda a humanidade ou só morreu pelos predestinados, pelos eleitos? É sobre isso que a gente vai conversar amanhã, em ocasião da Páscoa. Amanhã, 11 horas, gente, tem o nosso debate. E quem vem? Vai vir aqui o reverendo Sidney Itaboraí, da Igreja Presbiteriana, e também o pastor Felipe,